Louvado seja Deus por esta manhã, que a gente tem a oportunidade preciosa de estudar juntos a palavra do Senhor. Obrigada. Nós vamos estar dando continuidade a esse estudo que fazemos sobre corpo, alma e espírito. E hoje nós planejamos concluir essa série de estudos abordando sobre o nosso espírito, o espírito do homem, o espírito humano. E é uma alegria a gente poder, juntos, meditar sobre esse tema tão maravilhoso, tão empolgante, Quero ler inicialmente com os irmãos esse versículo aqui. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o espírito do homem que nele está? Esta é a primeira parte do versículo 11, aí de 1 Coríntios, no capítulo 2, e que fala sobre sobre essa parte do nosso ser, que se refere ao nosso espírito. Ele é que conhece todo o nosso ser, ele que tem o conhecimento. Como nós vimos até aqui, o corpo, a alma e o espírito, eles agem de maneira muito integrada, muita dependência um do outro, eles estão em unidade. Pelo menos esse é o plano de Deus, que eles ajam em perfeita unidade. Quando o nosso corpo não obedece ou não segue os impulsos do seu espírito, e o espírito está ligado com Deus, o espírito é aquela parte do nosso ser que tem comunhão, tem relacionamento com Deus, o que acontece? O nosso corpo, a outra parte do nosso ser, a nossa alma, que é a sede dos nossos sentimentos, das nossas emoções, ela é movida pelos seus interesses pessoais, pelos estímulos externos que fazem parte, que ela consegue captar, que fazem parte do nosso dia a dia. E o nosso corpo deseja coisas que às vezes não é só a questão do alimentar-se, que como vimos na semana passada, os nutrientes que fortalecem o nosso corpo, mas o nosso corpo emite sinais à nossa alma, desperta sensações, emoções, e que ele vai buscar essa satisfação. E quando o nosso espírito está ligado com o Espírito de Deus, quando nós estamos em comunhão, nós vamos receber a orientação, a direção, o que nós devemos fazer, como nos conduzir, e aí o nosso espírito vai governar todo o nosso ser. Vai governar a nossa alma, o nosso corpo. Nós vamos disciplinar o nosso corpo, submeter a nossa alma ao governo do Espírito, que é a nossa identidade diante de Deus, e o nosso Espírito está sendo dirigido, conduzido pelo Espírito Santo. Então hoje nós vamos aqui entender esses meandros, essas coisas que a Bíblia fala sobre o Espírito. E eu vou hoje passar muitos versículos, muitas passagens bíblicas para fundamentar a nossa visão, para fundamentar aquilo que a palavra de Deus ensina sobre isso. Pois há muitas controvérsias, há muitos pensamentos humanos que as pessoas, pela sua experiência, ela sente e pensa de uma determinada forma, e a partir das suas experiências ela vai descrevendo coisas que na verdade não existem, ou pelo menos não têm respaldo bíblico. Elas são reais no campo da visão, no campo até no campo da naturalidade, da ciência, da percepção natural, mas ela não tem fundamento, ela não tem respaldo bíblico. Voltando a esse aspecto que a gente tem falado sobre corpo, alma e espírito, eles estão intimamente interligados e relacionados. Todo ser vivo tem uma alma e tem um corpo. A alma, no sentido mais restrito, é a vida. Inclusive, em várias partes das Escrituras, essa palavra alma, ela é traduzida adequadamente como vida. Quando a Bíblia fala que Deus importa com as almas, ele está se referindo a importa com as vidas.
O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Está mais uma vez se referindo à vida, e não somente à sede das emoções e dos sentimentos. Os irmãos compreendem isso? Agora, os animais, eles têm sentimento? Né? E aí? O que vocês acham? Nós estamos falando que todo ser vivo tem corpo e alma. Somente o ser humano que tem o espírito. Espírito é onde está a sede do nosso discernimento, é onde nós temos a compreensão das coisas, é aquela parte do nosso ser que nos identifica como ser, né? Um filósofo diz: penso, logo existo. Então, pelo fato de nós termos essa capacidade de raciocinar, de pensar, isso é um atributo do nosso espírito. É dessa forma que nós nos relacionamos com Deus. É com entendimento, não é com assim, eu sinto isso, eu sinto aquilo, é porque eu estou sentindo a presença de Deus aqui agora, Deus está aqui presente nesse lugar. Não é por causa disso. Você pode estar com a sua alma abatida, você pode estar, vamos dizer assim, com o seu corpo ferido, machucado, até dilacerado. No entanto, o seu interior, que é o seu homem interior, que a Bíblia fala sobre o Espírito, ele se renova de dia em dia como pelo Senhor. Amém. Ele vai se fortalecendo em Deus. Então, quando a gente fala que todo ser vivo ele tem corpo e tem alma, nesse sentido restrito também, refere-se à vida. O ser vivo ele tem vida, então ele tem a matéria e tem vida em si. Quando um animalzinho, né, morre e tudo, ele perde a sua alma, ele perde a sua vida. Agora, a alma que os animais têm, é claro que o animal também tem assim, sentimentos, ele tem, vamos dizer assim, estímulos, que ele reage a esses estímulos através de quê? Dos seus instintos. Ele tem instinto. Então você vê um animalzinho, né? Eu coloquei aqui a figura de um homem, né, dormindo com um gato aqui. O gato não vai ficar junto, perto daquela pessoa, porque ele não percebe um carinho, ele não percebe um cuidado. A mesma coisa o cachorro. Olha só esse cachorro aqui, a atenção que ele está tendo com o veterinário. Há pouco tempo, a Miriam compartilhou comigo uma situação de um vídeo que ela viu, de um cachorro que foi levado para o veterinário, e lá nenhum dos veterinários não, num lugar para tomar banho, e nenhuma pessoa conseguia segurar aquele cachorro para poder dar banho dele. E quando chegava uma atendente, ele rosnava e fazia aquele estardalhaço. Até que chegou uma pessoa lá, que era aquela pessoa com quem ele estava acostumado a tomar banho, e fez uma festa, aí brincou, pulou, abraçou e teve aquele festivo. Mas isso aí é por quê? Porque ele raciocina? É porque ele tem entendimento, ele consegue discernir as coisas? É o estímulo, é o instinto dele, né? Mas ele tem vida. Quando o animalzinho morre, acaba o seu corpo, acaba a sua alma, acaba a sua vida, né? Então isso é importante nós termos entendimento que o homem é o único ser, é o ser humano que tem um espírito, e esse espírito foi dado por Deus. Aliás, as vidas, a alma também foi dada por Deus. Tudo que foi criado foi dado por Deus, mas em particular o ser humano, ele foi formado pelas mãos de Deus, e o Senhor colocou nele o seu espírito e o fez a sua imagem e semelhança. E por isso nós somos, em essência, um ser espiritual. Quando a gente fala aqui, né, de um ser espiritual, o que nós estamos querendo dizer? Nós fomos, na sua essência, criados à imagem e semelhança de Deus. É no seu espírito onde encontra a sua identidade, sua capacidade de discernir, compreender, relacionar-se com Deus. Tanto é que a palavra de Deus fala lá: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai de que forma? Em espírito e em verdade, né?
Como eu ainda há pouco falei, você pode não estar até se sentindo bem, não estar legal no seu corpo, nas suas emoções, mas você pode se comunicar e se relacionar com Deus em espírito e em verdade, ou seja, de forma sincera, de forma adequada diante do Pai. E eu quero, assim, inicialmente, fazer aqui algumas considerações sobre conceitos que muitos homens criaram, mas não tem respaldo bíblico, ou não tem respaldo na verdade bíblica. E é importante nós entendermos aqui, que está relacionado ao Espírito. Vejamos aqui, um desses conceitos: o Espírito e a alma são a mesma coisa. Não é verdade. A gente vê pela palavra do Senhor, lá em Hebreus capítulo 4, no verso 12, fala assim: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Então, estamos vendo aqui na palavra que isso é uma realidade. Existe alma e existe espírito. E por essa razão nós temos feito aqui, já estudamos, abordamos sobre o assunto da alma, que refere-se aí às nossas emoções e sentimentos, e como ela interfere também em todo o nosso ser, se a gente não tiver cuidado da nossa alma, né? Guardar as nossas emoções, guardar os nossos sentimentos, também se procurar fazer um repositório, né? Encher o nosso pote de alegria, nosso pote de satisfação, trazendo também a recarga dessa bateria que é a nossa alma, que nos impulsiona, que nos dá esperança, que nos ajuda a caminhar no dia a dia, ao invés de estar alimentando aqueles pensamentos, aquelas coisas que abatem a nossa alma, que nos traz preocupação, que nos traz ansiedade. A corrente espírita, né, essa religião que estuda os espíritos, eles atribuem a questão da alma e espírito sendo a mesma coisa. Eles dizem que a alma encarnada é o espírito. Na verdade, quando o espírito está encarnado numa pessoa, a pessoa tem alma. E quando esse espírito não está na pessoa, aí ele é considerado um espírito. Então, mas eles consideram tudo a mesma coisa. E não é verdade isso. No que diz respeito ao homem, a alma é algo que refere-se aos nossos sentimentos e emoções, e o espírito é a nossa identidade. É a parte que nos dá a capacidade de discernir, de compreender, é o nosso intelecto, aquilo que nos faz compreender, porque se não fosse dessa forma, nós não tínhamos como nos relacionar com Deus. Outro conceito que é um conceito humano que não tem respaldo na verdade bíblica: a reencarnação do Espírito. Em outras palavras, é a possibilidade de que, uma vez que o Espírito que eu estou me referindo aqui, não são os espíritos dos anjos, dos demônios, os seres espirituais, mas eu estou me referindo ao espírito do homem. Uma pessoa morre e o seu espírito permanece eternamente. E esse espírito, segundo a corrente que crê na reencarnação, ele pode vir numa outra pessoa, nascer numa outra pessoa. A Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Está ordenado o homem morrer uma única só vez. Então não existe essa possibilidade de uma pessoa morrer e depois nascer no corpo de outro, para ter uma nova chance. E isso não tem apoio na palavra, não é verdade, de acordo com as Escrituras. Essa é a razão porque muitas pessoas do mundo que cuida dos espíritos, que estuda os espíritos, né, as várias religiões que estudam o espiritismo, por exemplo, eles adotam uma literatura diferente da Bíblia. Eles consideram a Bíblia
estudam a Bíblia, mas eles têm os livros dos Espíritos, por exemplo, é um dos principais livros dos Espíritas, o livro do Evangelho segundo Allan Kardec, e assim por diante. Tem várias outras literaturas que estão apoiadas em experiências pessoais e que não têm respaldo na verdade. Outra coisa que é um conceito equivocado, por ter uma interpretação parcial de uma passagem da Bíblia, todo espírito volta para Deus. O versículo está lá em Eclesiastes, no capítulo 12, no verso 7, fala assim: o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. E o espírito volta a Deus que o deu. Então, há uma corrente de pessoas, de pensadores, que diz que todo espírito volta para Deus. O espírito que eu falo, mais uma vez, espírito humano, eles voltam para Deus. Foi Deus que o criou, e assim como o pó volta à terra, o espírito volta para Deus. Então, a pessoa que é ímpia, a pessoa que foi justificada pelo sangue de Jesus, todo mundo volta, o espírito volta para Deus. E a alma, não, a alma que vai ser salva vai ser lançada no inferno. E esse é um entendimento de muitas pessoas que não têm respaldo bíblico. Eu vou aqui agora pegar a passagem bíblica e vamos interpretá-la corretamente à luz das outras passagens bíblicas. Quando Salomão escreveu aqui o livro de Eclesiastes e disse isso, o Espírito volta a Deus, primeiro vamos entender o contexto em que ele disse isso. Se você observar no capítulo 12, ele começa dizendo: mocidade, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, dos quais não tenha nele mais contentamento algum, antes que, aí, mais adiante vai, o pó, a carne volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Ele está querendo dizer que antes que morra, não é isso que ele está querendo dizer? Lembra-te do teu Criador antes que você morra. Agora, ele fala, o espírito volta a Deus. Na verdade, irmão, todo espírito vai estar um dia diante do Senhor novamente. Vai voltar para Deus, sim. Mas para quê? Para ser julgado. Vamos observar a passagem bíblica que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Também em Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 12, vi também os mortos, grandes e pequenos, de pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. E no verso 15 ainda diz: se o nome de alguém não foi encontrado no livro da vida, este foi lançado no lago de fogo. Veja, todos na verdade vão voltar para Deus. O espírito de todos nós vai voltar para Deus. Então Salomão não disse nenhuma heresia, não disse nada errado quando ele falou assim: o pó volte à terra e o espírito volta a Deus que o deu. Só que esse espírito volta a Deus é que vamos todos comparecer diante do Senhor depois da morte. Para quê? Para ser julgados. E aí, depois do julgamento, é que vai ser estabelecido o destino final. Se vai estar no paraíso, desfrutando da glória do Senhor, na cidade celestial, ou se vai estar diante do lago de fogo, que é o juízo da morte eterna. E lá vai perecer para toda a eternidade, porque o espírito do homem é eterno. O que quer dizer isso? Ele nasceu e nunca mais vai morrer. E essa é a realidade, é isso que a Bíblia nos ensina. E não tem essa história de o espírito vai voltar no corpo de alguém para ter uma outra oportunidade, não. Porque todo mundo que nasce, já nasce com seu espírito dado por Deus, né? É uma nova criatura. Até mesmo os bebezinhos, no momento em que ele é concebido no ventre da mãe, ele recebe o espírito que vem de Deus.
E ali ele tem, na formação do seu corpo, aquele é um espírito que o Senhor colocou ali dentro dele. Vocês se lembram que quando Maria estava grávida, que ela concebeu Jesus pelo poder do Espírito Santo, ela foi visitar a sua prima. Ela foi visitar a sua prima, Raquel. Isabel. Desculpa. A sua prima Isabel. E quando ela chegou lá, o que aconteceu com a criancinha que estava no ventre de Isabel? Pulou de alegria por causa da presença do Salvador do mundo que já estava no ventre de Maria. Então, essa história de aborto, eu quero mais uma vez chamar aqui a atenção que a criança, na hora que ela é concebida, é uma vida que está ali. É uma vida. Então, aí as pessoas discutem, né, num campo aí fora, a questão de aborto, etc e tal, que não tem nada a ver. A vida começa no momento que a criança é concebida. E ela já tem ali o corpo que está sendo formado, tem alma, ela começa a receber a ternura da sua mãe, já no ventre da sua mãe, e ela tem um espírito dado por Deus. E esse espírito agora, ele é eterno. A Bíblia fala que dos pequeninos é o reino dos céus. Se porventura, né, uma mãe, ela sofre um aborto, às vezes há um aborto espontâneo. Às vezes há esse problema e a mãe vem a ter aquela perda. Mas você não precisa ficar assim, triste, abatido, porque essa criança está no braço do Pai. Porque dos pequeninos é o reino dos céus. Porque é uma vida que nunca experimentou e nem viveu, que nem sabe o que é o pecado. Então ela é uma pessoa que, pela palavra, segundo a palavra de Deus, ela está nos braços do Pai, está sob os cuidados do Senhor. O lugar onde eu aconselho você também estar, né? Confiando e descansando no Senhor, que quando nós partirmos desta vida, nós vamos estar diante do nosso Pai. Todo mundo vai estar diante de Deus. Os irmãos entenderam essa questão, que esses conceitos aqui que estão equivocados, assim, dentro do ponto de vista humano, eles não têm respaldo na palavra? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então vamos seguir. Aproveitando que a gente está falando sobre essa questão do Espírito, né, sobre a redenção, de estar na presença do Senhor, eu quero aqui meditar com os irmãos agora um pouquinho sobre isso aqui, ó, entendendo o processo da redenção do homem. O processo começa com isso aqui, ó, essa morte que todos estão vivendo. A Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 2, verso 1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que isso quer dizer? Que nós estávamos separados da comunhão com Deus. O nosso espírito não estava em comunhão com o Senhor, não estava em comunhão com Deus, não estava na luz da sua presença, e por isso nós estávamos mortos dos nossos pecados e delitos. Então essa é a situação e a condição do homem, de todos aqueles que ainda não abriram o seu coração para conhecer esse Deus maravilhoso. Aí vem o segundo momento, resplandeceu a luz sobre o nosso espírito. Diz lá a palavra em Efésios, no capítulo 2, verso 4 e 5. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em transgressões, pela graça vocês são salvos. Aleluia. Louvado seja Deus. Vem então o terceiro momento, né, ou vamos dizer assim, a terceira verdade sobre esse processo da redenção. É pela fé que nós alcançamos a salvação. Está escrito aqui em Romanos, no capítulo 10, no verso 9. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Se você crer no seu coração que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque você está crendo na justificação que Ele deu para você
quando Jesus assumiu o preço do seu pecado ali na cruz do Calvário. E aí vem agora essa identidade que aí está relacionada ao nosso espírito. A Bíblia fala em Romanos, no capítulo 8, no verso 16, que o próprio Espírito testemunha a nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito essa identidade maravilhosa que nós somos filhos de Deus. É a partir de uma decisão consciente de você crer em Jesus. Até ontem eu estava ouvindo um pastor falando sobre alguém tinha feito uma pergunta: será que os nossos animaizinhos de estimação, já que ele tem alma, quando ele morre, será que nós vamos encontrar com ele lá na glória, no paraíso, né, e tal? Ele estava dizendo assim que a alma dos animais não tem como tomar uma decisão por Cristo Jesus, porque todos aqueles que não tomam essa decisão estão condenados, estão perdidos. Então, os animais em si, eles não têm essa condição de tomar uma decisão, de crer ou não crer, né? Então, não tem assim, nenhuma passagem bíblica que fale sobre isso, que a única forma como alguém pode ser, né, salvo é tomando uma decisão, confessando com seus lábios que crê no Senhor Jesus. E, só para lembrar, lá em João, no capítulo 1, fala que Jesus veio para aqueles que eram seus, né, os seus familiares, para o seu povo, mas muitos não creram nele. Mas todos quantos creram nele, Deus deu-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. Amém. Ou seja, recebe essa identidade no seu espírito. Então, não é todo mundo que é filho de Deus. Eu também sou filho de Deus. Então, todo mundo quer entrar no mesmo privilégio. Mas, na verdade, todos são criaturas de Deus, foram criados por Deus, feitos por Deus. Mas nem todos são filhos. Filhos são aqueles que aceitam Jesus pela fé, que crê nele de todo o seu coração. Aí Deus dá-lhes o poder de se tornar filhos de Deus. E essa testificação vem aonde? Na nossa alma, no nosso corpo. Você traz no seu corpo uma marca, né, de você é filho de Deus? Você traz na sua alma essa marca, que você é filho de Deus? Ou é no seu espírito que Deus testifica? É no seu espírito, porque é lá onde está a sua identidade, lá é onde está a sua capacidade de discernir. Por essa razão, Paulo disse aos Romanos: não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você pode estar, talvez, não se sentindo bem com a situação que às vezes você enfrentou com o pecado. Você talvez esteja sentindo aquela coisa de culpa, de estar, vamos dizer, punindo a si mesmo pelas suas falhas, pelos seus erros. Mas a Bíblia fala que se você crer no Senhor Jesus, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Amém. Se nós confessarmos e nos arrependermos diante dele, isso é pela fé, é um dom de Deus, é graça do Senhor para nós. Você tem a possibilidade, você tem aí a capacidade de no seu espírito você crer e você ser salvo. Pela fé nós só alcançamos a salvação em Cristo Jesus. De modo que essa vida espiritual independe das fragilidades do nosso corpo. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 8, verso 10: mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Você pode estar debilitado fisicamente, você pode estar machucado emocionalmente, mas você tem a vida que vem de Deus. E se o Espírito de Deus habita em você, aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vivificará também o seu corpo mortal, para que você tenha vida nele, a sua consciência seja lavada, purificada pelo poderoso sangue de Jesus. Louvado seja o Senhor por isso. Pastor, o senhor pulou o compromisso com o mestre. Muito bom.
Muito bem. Eu pulei aqui um passo aqui, né? O compromisso com o mestre. Eu quero ler aqui com você Romanos 10, verso 9. Aliás, eu li o texto e acabei não falando sobre ele. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Se você confessar com a sua boca que Ele é o Senhor. Quando a gente fala em crer em Deus, não é acreditar somente que Ele é real, que Ele existe, porque tem muita gente que crê. Até o diabo. O diabo crê que Deus existe e treme quando Ele fala. Mas quando a gente fala crer no Senhor Jesus e confessar Ele como Senhor, isso significa que Ele está reinando em nossa vida. Isso significa que nós estamos dispostos a nos submeter ao seu senhorio. Quando a gente chama alguém de Senhor, é porque a gente tem respeito por essa pessoa e se submete ao que ele está falando. Quando alguém diz, Jesus é o meu Senhor, mas eu faço o que eu quero. Ele está reinando em quê? Ele está sendo Senhor de quê? Se você faz tudo aquilo que você quer, quem é que governa os seus passos? Se Jesus não é o Senhor, quando eu aceitei Jesus, amados, quando eu tomei essa decisão para Jesus, foi essa palavra, essa mensagem que impactou o meu interior, porque eu pensava que eu estava servindo a Deus, um pé na igreja, ou seja, nos caminhos do Senhor, e o outro no mundo, fazendo as vontades da minha carne. E eu pensava que eu indo à igreja aos domingos, satisfazendo a minha vida religiosa, que eu estava assim agradando a Deus. E como Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão bonzinho, eu estava salvo. Até que um dia eu fui confrontado com essa verdade. E o pastor que pregava naquele dia, pastor... oh meu Deus, esqueci o nome dele agora. Daqui a pouco eu me lembro. Ele é um homem de Deus, um americano. Não é o Douglas, não. O Douglas foi o pastor que cuidou de mim, Douglas Pacheco, mas daqui a pouco eu me lembro o nome dele. Mas ele falou o seguinte: se Jesus Cristo não é o Senhor de todas as áreas da sua vida, Ele não é o Senhor de nada. Aí eu falei assim, meu Deus. E no momento quando ele falou o seguinte: se alguém nesta noite quer fazer Jesus Cristo realmente o Senhor da sua vida, que fique de pé que nós vamos orar. Eu imediatamente me coloquei de pé diante do Senhor. Isso foi no dia 6 de setembro de 1980. E esse dia marcou a minha vida. Foi algo que impactou todo o processo. De modo que é um momento como quando a gente assume isso aqui, compromisso com o Mestre. Sem compromisso, irmãos, como Jesus mesmo falou, se você serve a Deus e serve as riquezas, você vai acabar no momento servindo mais um do que o outro. Então nós devemos fazer uma escolha. E eu escolhi Jesus. Nós precisamos escolher Jesus. Nós precisamos fazer uma escolha. E essa é uma escolha consciente. Não é porque eu sinto que eu estou perdoado. Não é porque eu sinto que eu estou bem. Não é porque eu sinto que eu sou amado simplesmente. É claro que nós somos amados, que nós somos perdoados, mas é porque a gente, conscientemente, a gente toma uma decisão para Jesus. Senhor, o Senhor é a minha escolha, porque o Senhor me escolheu primeiro. E a partir daí, a sua vida será uma vida nova na presença do Senhor. E o Senhor vai falar de você uma nova criatura. O espírito do homem e o nosso intelecto. Vamos conversar aqui agora um pouquinho sobre isso, né? A gente tem falado que o nosso espírito é onde está a sede da nossa identidade, a capacidade de raciocínio, a capacidade de compreender as coisas. Isso está tudo no nosso espírito. Os outros seres vivos não têm essa capacidade. Eles agem, como nós já falamos aqui, pelo instinto.
Diz lá no livro de Jó, no capítulo 32, verso 8, isso aqui: mas é o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento, o sopro do Todo-Poderoso. É no Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. É através desse Espírito que está aqui dentro de nós que nós temos entendimento. Lá no verso 18 também, de Jó, capítulo 32, fala assim: pois não me faltam palavras, e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Alguns tradutores, se você observar, não sei como está na sua Bíblia, alguns tradutores colocam essa palavra aqui, Espírito, como a letra maiúscula. E, geralmente, nas Escrituras, quando está se referindo a um espírito do homem, ou a um espírito diferente do que seja o Espírito de Deus, eles normalmente colocam com letra minúscula. E quando se refere ao Espírito Santo, por respeito, eles costumam usar a letra maiúscula. Mas isso não existe nos originais, né? Não sei se vocês têm esse conhecimento. No que diz respeito lá, por exemplo, ao hebraico, não há letras maiúsculas ou minúsculas. As letras a escrita é formada por sinais em que não há letras maiúsculas ou minúsculas. Já no grego, sim, no grego, onde foi escrito o Novo Testamento, há essa distinção de letras maiúsculas ou minúsculas, mas essa é uma prática que nós adotamos dentro das outras culturas, dentro dos outros idiomas. Mas mesmo que alguém venha dizendo assim: mas pastor, esse versículo, principalmente esse segundo versículo que eu acabei de ler, mas Eliúde, né, que foi uma das pessoas que foram visitar Jó, e foi aquela quarta pessoa que entrou depois do discurso dos seus amigos, né, dos amigos de Jó, e ele diz aqui: pois não me faltam palavras, e dentro de mim o Espírito me impulsiona. Aí alguns falam assim: mas esse Espírito aí é o Espírito do Senhor. Bom, para não ficar essa questão isso aí não está se referindo ao Espírito. Se bem que no primeiro versículo é muito claro isso, né? É o Espírito dentro do homem que lhe dá entendimento. Parece-me que é muito claro isso daqui. Mas alguém poderia dizer: mas isso aí é o Espírito de Deus. Pois bem, lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no verso 17, fala assim: mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Isso quer dizer que quando nós estamos debaixo da ação do Espírito de Deus, o Espírito de Deus se une ao nosso Espírito e nos impulsiona, e fala conosco, age, mostra, nos dá discernimento, nos dá entendimento. Isso tudo vem pelo Espírito de Deus. Outra passagem que eu quero ler aqui com os irmãos, né? Quando eu falei ainda há pouco que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, a ação do sangue de Jesus, vamos ver aonde que essa ação tem poder e aonde é que ela age. Diz aqui o texto lá em Hebreus 9,14: quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. E isto é uma ação direta na parte que temos, a parte consciente, que é o nosso espírito. É no nosso espírito onde nós recebemos a identidade de filhos de Deus. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É o sangue de Jesus que purifica a nossa consciência para que a gente possa servir a Deus. Se as coisas, se as coisas do sangue era espargido sobre coisas inanimadas que purificavam o santuário, quanto à purificação da carne, muito mais agora o sangue de Jesus purificará nossa consciência. Quando eu falo assim, nossa consciência, eu estou me referindo aqui à nossa cabeça, eu estou me referindo aqui ao nosso cérebro, então eu estou me referindo ao nosso corpo? Não, eu estou dizendo aonde a parte do nosso corpo
aonde armazena dados, aonde raciocina, é o quê? É onde? É o nosso cérebro. Veja que, na verdade, a nossa consciência, o nosso espírito usa a consciência, o nosso cérebro, essa plataforma física para poder agir e trabalhar na nossa vida. Vocês, não sei aqui quantos têm assim, familiaridade com a internet, mas quando a gente fala em hardware e internet, eu estou me referindo ao computador. Aqui eu tenho um tablet. Isso aqui é um hardware. Mas um aplicativo, que é um programa, é algo que usa o hardware para realizar coisas, para fazer coisas. Então, o aplicativo, ele não é algo físico, ele é um programa. Ele é um programa que funciona dentro do computador. E o computador é a parte física. Então, a nossa cabeça, o nosso cérebro é a parte física onde o Espírito de Deus age poderosamente. Os irmãos estão compreendendo? Outra coisa, falando ainda sobre o intelecto, né, do homem, o nosso espírito e o nosso intelecto. Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. O salmista Davi está falando sobre um coração puro. Quando se refere ao coração, é o coração de carne e osso? Coração não tem osso, né? É a carne do nosso, esse músculo aqui, ó, que está aqui no meio do nosso peito. Quando a Bíblia se refere aqui a coração, está se falando em algo que está a sede dos nossos sentimentos. Então fala assim: cria em mim, ó Deus, um sentimento puro e renova dentro de mim um espírito reto. É através da ação do Espírito, de um Espírito que está iluminado com a palavra de Deus, que está ligado ao Espírito de Deus, que tem a capacidade de fazer os nossos pensamentos, os nossos sentimentos puros diante do Senhor. Se o nosso coração, quando eu falo, se o nosso sentimento quer ter um coração puro, disse lá o salmista também no Salmo 119, como poderá o jovem manter puro o seu coração? Observando segundo a sua palavra. Então, quando nós somos alimentados pela palavra, o nosso espírito é alimentado, ele tem essa ação poderosa de governar todo o nosso ser em santidade, em pureza, em conformidade com a vontade de Deus. Lá em Provérbios, agora sim, Provérbios diz lá: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Mesmo que pensemos, eu estou justificado diante de Deus pelas ações que eu estou fazendo. Ninguém é salvo pelas obras que faz. A nossa salvação é um dom de Deus. É pela fé que nós recebemos a salvação. Então o Senhor vai avaliar a verdade, o que é que está lá dentro do nosso espírito. Como é que o nosso espírito está? Está em comunhão com Ele? Não está em comunhão com Ele? Está recebendo a instrução da palavra? Nós estamos sendo guiados e dirigidos pelo Espírito de Deus? A Bíblia fala, ande do Espírito e não cumprireis a satisfação da carne. Se nós queremos ter um coração puro, nós temos que fortalecer o nosso espírito, porque é o nosso espírito que governa todo o nosso ser. É esse que vai estar diante de Deus para prestar contas um dia. O espírito do homem e o seu relacionamento com Deus. Estamos chegando ao final e eu quero assim dizer aqui algumas coisas. É através do nosso espírito que nós mobilizamos todo o nosso ser, corpo, alma e espírito. Quando a gente mobiliza essa nossa vida diante do Senhor, nos empenhamos por estar realizando vamos dizer assim, essa ação de estar servindo a Deus, nós o fazemos porque o nosso espírito está ligado com o Senhor. Diz lá em Romanos, no capítulo 12, no verso 11:
nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Diz também lá em João, que eu já citei aqui, os verdadeiros adoradores adorarão o quê? O Pai em Espírito e em verdade. Então é através desse Espírito que está dentro de nós, que nós mobilizamos todo o nosso ser para estar adorando a Deus. Também aqui, olha, num nível mais elevado, podemos experimentar até o arrebatamento do Espírito. Arrebatamento de Espírito é uma experiência mais profunda, em que o nosso Espírito, em comunhão com o Espírito de Deus, ele sai do nosso corpo para poder receber algo especial de Deus. E isso, irmãos, é uma experiência mais profunda. Eu quero dar aqui alguns exemplos na Bíblia para você compreender isso. Os espíritas e as pessoas que estudam sobre os espíritos compreendem isso naturalmente, porque eles atuam, agem dentro dessa prática, dessa ação aí, mas por outros meios, por outro poder. Nós não queremos aqui entrar na questão, mas nós precisamos entender, à luz da palavra de Deus, como que essa questão funciona. O meu espírito ser arrebatado, né? Diz lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 2 a 4. Eu vou ler aqui para os irmãos. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não lhe é permitido falar. Então aqui Paulo está falando, né, dessa capacidade, dessa possibilidade de alguém ser arrebatado, ou seja, o seu espírito momentaneamente ser separado do seu corpo e ser levado a um outro lugar. E ele foi levado ao paraíso para poder ver e contemplar coisas tão maravilhosas que ele diz que são indizíveis. Também Ezequiel, no capítulo 8, no verso 3, Ezequiel teve muitas experiências de arrebatamento de espírito. Eu quero ler aqui pelo menos duas delas. No capítulo 8, verso 3, está escrito assim: ele estendeu o que parecia um braço e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta do norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo que desperta o zelo de Deus. Ezequiel está compartilhando aqui uma experiência que ele teve. Ezequiel estava no cativeiro. E por que o povo estava no cativeiro? Porque eles tinham feito coisas abomináveis e por isso eles estavam sofrendo tudo o que eles estavam sofrendo. E eles estavam dizendo lá, não, mas está tudo bem, está tudo certo. Então o Senhor começou a mostrar coisas ocultas a Ezequiel. E o que aconteceu? Ele estava lá no meio do cativeiro. O Senhor levou ele em espírito a Jerusalém, lá dentro do santuário. Mostrou nas recâmeras, lá no interior, o que estava acontecendo lá. Mostrou as imagens, os ídolos que eles estavam adorando, que não era nada de adoração a Deus. As coisas abomináveis que eles estavam fazendo. Então Ezequiel foi levado em espírito para lá, para ter essas experiências. Diz também lá em Ezequiel, no capítulo 40, no verso 1, no 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano, depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim, e ele me levou para lá. Então, mais uma experiência que Ezequiel teve. Ezequiel teve muitas experiências de arrebatamento, né? Agora eu vou falar de uma pessoa que teve arrebatamento, que essa eu acho que todos conhecem, né? O apóstolo João. Apocalipse, no capítulo 1, no verso 9 a 11. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me
na ilha chamada Pátmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. O que aconteceu? Primeiro ele descreve: achei-me na ilha de Pátmos. Ele estava realmente na ilha de Pátmos. Ele estava preso na ilha de Pátmos. Mas lá na ilha de Pátmos, ele diz assim: achei-me em espírito na presença do Senhor. Ele foi levado à presença do Senhor e o Senhor começou a dizer para ele as cartas que eram dirigidas às 7 igrejas e descreveu todo o livro de Apocalipse que a gente já conhece. Então, o arrebatamento é uma experiência profunda de comunhão com o Senhor. Veja, irmãos, como as coisas acontecem no Espírito, né? Não é no âmbito da nossa carne que tem relacionamento com Deus, nem da nossa alma. É o nosso espírito que anda em comunhão com o Senhor. Até o espírito tem a possibilidade de ser levantado pelo Senhor e ser levado a um outro lugar e Deus mostrar coisas que estão acontecendo. Eu conheci algumas pessoas que já viveram essa experiência. Eu estive em reuniões em que houve esse tipo de experiência, de arrebatamento, que uma irmã, principalmente lá no ministério do pastor Manuel Silva, da Nova Jerusalém, isso já aconteceu algumas vezes com a irmã Vera, esposa do pastor Manuel, e alguns outros irmãos que a gente já teve a oportunidade de experimentar isso, a pessoa ser arrebatada e ser levado para o lugar, e Deus mostrar coisas que, assim, ninguém sabia, coisas que estavam acontecendo em outro lugar, e Deus revelou e Deus mostrou. Então, são experiências profundas que Deus pode dar a cada um daqueles que buscam o Senhor. O Espírito Santo é que fortalece o nosso espírito. É Ele que nos cinge de força, de poder e de graça. Está escrito em Efésios, no capítulo 3, verso 16. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no íntimo do seu ser, com poder, por meio do seu Espírito. Essa versão aqui é a versão nova, a versão internacional, e quando fala aqui no íntimo do seu ser, está se referindo, na verdade, a esse homem interior, que eu falei que é uma das formas como o nosso espírito é identificado aqui na palavra, nosso homem interior, está falando do nosso espírito. Na versão revista e atualizada, ele é claro, mais claro sobre isso, diz assim: mediante o seu espírito no homem interior. Quem tem essa versão vai ver lá que não é só íntimo, né? É o homem interior. Então está se referindo aí ao nosso espírito. Então a oração de Paulo era para que as suas gloriosas riquezas, que ele fortaleça no íntimo, ou seja, no seu homem interior. Também diz lá em Efésios, no capítulo 5, verso 18: não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Que Deus, irmãos, possa nos fortalecer na força do seu poder, nessa comunhão junto com o Espírito Santo, e nós possamos assim, cada dia contar com a graça do Senhor. Nós estamos então chegando aí ao final desse tema que nós abordamos, e eu quero só nos lembrar, né, dessa passagem aqui em Tessalonicenses 5:23, que foi aí o início do nosso estudo. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor possa abençoar nossa vida, envolvendo todo o nosso ser. Vamos nos lembrar de cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é o quê? É o templo do Espírito Santo. Vamos cuidar da nossa alma, dos nossos sentimentos. Se é uma coisa que nós devemos nos preocupar em cuidar, são dos nossos sentimentos, porque ele governa todo o nosso ser. Se os nossos sentimentos estão bem, nós vamos nos portar, nós vamos agir de maneira melhor. E nós já vimos que quando a nossa alma está ferida, às vezes marcas que trouxemos lá do passado, da nossa infância,
essas marcas podem atuar e atingir as nossas decisões desse tempo presente. E nós precisamos contar com a ação do Espírito de Deus junto ao nosso espírito para vencer essas áreas de fraqueza do nosso ser. A Bíblia fala que se nós andarmos em espírito, nós não satisfaremos os desejos e as paixões da nossa carne. Então, dessa forma, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito deve andar de maneira ligada, interligada e bem em unidade, assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e eles agem numa trindade maravilhosa, perfeita. Amém?